E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. O ex-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, confirma que a CIA interferiu nas eleições de 2022 no Brasil para impedir a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em mais de 2 horas de depoimento perante essa comissão. Quem deu o golpe foi o PT. Quem deu o golpe foi o STF, com a ajuda do governo Biden. E essa conclusão ela é muito clara quando se montam as peças desse quebra-cabeça. Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui há alguns anos neste canal procurando desenvolver um trabalho de conscientização. Não estamos aqui com o objetivo de destacar o nosso ego, a nossa personalidade. É claro que aqui nós buscamos concretizar o nosso interesse. Quando nós iniciamos esse trabalho, quando nós decidimos compartilhar aquilo que nós entendemos útil, obviamente nós seríamos obrigados a estudar, a refletir, a pesquisar, para que nós pudéssemos compartilhar aquilo que realmente possa beneficiar alguém. Jamais tivemos o objetivo de atrair um número considerável de pessoas, jamais desembolsamos quantia para fomentar o nosso vídeo, para impulsionar o nosso canal. Repito, no mesmo momento em que nós aqui iniciamos o trabalho de conscientização, obviamente implica necessariamente na autoconscientização. Eu sei que nós estamos em nosso país com a maioria de analfabetos. E aqui não é um comentário pejorativo. Trata-se de uma triste constatação. Analfabetismo literal, ou seja, a pessoa que não sabe ler nem escrever. Analfabetismo funcional, a pessoa às vezes até lê, mas não entende. Como também nós esquecemos de citar o analfabetismo emocional. As pessoas renunciam ao direito de usar a razão, os recursos, para não somente compartilhar aquilo que seja útil, mas para que também seja conscientizado. As pessoas se apegam a pessoas, os homens se deixam iludir por homens. Raramente existe este ou aquele que, sinceramente, está empreendido, ou pelo menos raramente nós encontramos alguém que, sinceramente, procura se conscientizar. Agora, até mesmo para compartilhar algo que pouco se fala hoje, é que, muito embora nós não recebemos o retorno, na maioria das vezes nós não somos entendidos. Grande parte daqueles que nos assistem, grande parte pensa que nós estamos aqui com interesses rasteiros, mas se nós fizermos uma retrospectiva, nós iremos perceber o que aconteceu durante aquele período. Vocês se lembram da injeção? Quando não se podia falar em nada. E hoje, aquele que empreende esforços para entender o que está acontecendo hoje,
os efeitos colaterais, os malefícios que aquelas doses estão provocando, talvez sirva para que as pessoas percebam que o que nos moveu não era o sensacionalismo, não era o escândalo, é a conscientização. Quando aqui nós levantamos a bandeira de que aquela máquina de apuração de voto, que pudéssemos desconfiar dela, muitos certamente pensaram que estávamos aqui na defesa deste ou daquele que perdeu a eleição. Quando nós aqui defendemos aqueles que estavam em Brasília, em janeiro de 2023, no dia 8, muitas pessoas certamente pensaram que nós estávamos aqui defendendo aqueles que se rotulam de bolsonaristas. A nossa vista foi tudo flagrante. Todavia, a maioria não percebeu. É claro que grande parte pela paixão que se dedicaram a um larápio. Outros pelo desinteresse. Mas era tudo evidente. Hoje, é estranho nós percebermos o analfabetismo daqueles que não entendem o desprezo, o menosprezo, como foi pisoteado o nosso ordenamento jurídico e como ele está sendo pisoteado. Nesse sentido, eu entendo que a maioria da população, mesmo entre aqueles que são alfabetizados, eles não são obrigados a ter um conhecimento jurídico acerca deste ou daquele tema. Bastaria apenas o uso do bom senso. Mas do ponto de vista jurídico, quem conhece o nosso ordenamento, quem estuda como eu, percebe como o Poder Judiciário pisoteou e vem pisoteando a cúpula, a lei maior, a Constituição. É estranho notar, mas precisamos destacar que, muito embora bem intencionados, sinceros em nosso propósito, obviamente muitos interpretaram como se nós estivéssemos defendendo esta ou aquela pessoa. Ah, este é um discurso de bolsonarista. Hoje o mundo inteiro está sabendo. Eu sei que grande parte ainda teima, reluta, não aceita e não tem sequer um pouquinho de lucidez para perceber que o melhor caminho seria o silêncio, porque como que eles poderiam justificar o voto naquele que hoje governa o nosso país? Um larápio, um corrupto. Aquele que faz parte, se não da maior organização criminosa neste mundo, mas certamente membro de uma das maiores organizações criminosas, deveriam ficar em silêncio. Não se mostrarem indignados porque os Estados Unidos está desprezando, menosprezando a nossa soberania. Quem são eles para falar em soberania? Sobretudo entre aqueles que não conhecem o direito, não sabem diferenciar a Constituição de tratados internacionais. Infelizmente, a maioria não tem noção de que a nossa Constituição ela foi mudada como se fosse uma emenda constitucional, porque de fato a sua natureza assim o é. A nossa Constituição foi moldada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Algo internacional. Talvez você não se lembre, mas quem adquiria um veículo financiado, se ele não devolvesse o veículo, ele poderia ser preso, depositário infiel. Por conta desta determinação internacional, por um tratado que nós somos signatários, a nossa Constituição absorveu essa determinação de que não se admite uma prisão civil no caso de depositário infiel, apenas aquele que é devedor de alimentos.
Muitas pessoas falando em soberania, mas não têm o mínimo conhecimento acerca do direito internacional. Não têm a mínima noção do que se trata o direito internacional privado, o direito internacional público. E mesmo assim, ignorantes, defendem esta ou aquela ideia. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, se você fosse um negociante, se não o é, se não o seja, você negociaria com um traficante? Você negociaria com um criminoso? O que está acontecendo é isso. Os Estados Unidos da América não querem negociar mais com o nosso país porque o nosso país abraçou o eixo do mal. Eles apontam o dedo para Israel, para os Estados Unidos, como se eles fossem o Satã menor, o Satã maior. Mas, na verdade, os Estados Unidos não querem negociar com inimigos, aqueles que são inimigos da cultura ocidental. É claro que flagrante, é notório o desrespeito da nossa legislação quando, muito embora muitos temem em não aceitar, mas o poder judiciário está sendo utilizado numa guerra jurídica, um instrumento para não permitir que aquela pessoa ou esta pessoa concorra a uma eleição. O importante não é o voto, mas quem conta o voto. Precisamos ficar atentos a respeito dos revolucionários. Geralmente, ou quase sempre, o revolucionário é aquele que eles abraçam ideias sedutoras. Em nome da igualdade, da justiça social, mas em verdade, eles alimentam a inveja, o ódio. Agora, quem somos nós para dizer isso? Nós somos suspeitos. Então, continuaremos aqui, mesmo que solitários, compartilhando aquilo que talvez possa ser útil. Sempre recomendando que, se você, meu amigo, minha amiga, se você duvida daquilo que nós estamos falando, leia, estude, sinceramente, para conhecer, para encarar a realidade. E não para usar o conhecimento como um instrumento de manipulação. Pensemos nisso. Até agora, nós temos oportunidade de refazer os nossos passos. Mas quem sabe, talvez, em curto espaço de tempo, nós encontraremos um número maior. Obstáculos muito maiores. Espero que isso não aconteça. Um abraço.